Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando! Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre Roma, mais especificamente sobre a monarquia romana. E aí, vocês conhecem o mito fundacional de Roma? Querem saber como que Roma se organizou, como que Roma chegou a ser tudo isso que nós conhecemos pela história? Então, não saiam daí, fiquem aí que nós vamos falar sobre isso. E antes, eu gostaria de lhes pedir que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e nos deem suporte. No mais, bora lá? Olha só, eu sei que eu sumi, eu avisei no Instagram que essas últimas 2 semanas eu estive me preparando para uma mega prova que eu tinha que fazer. Na verdade, eu tenho várias provas na sequência, mas eu sempre gosto de tirar um tempinho antes de ter que realizá-las para poder me preparar melhor. A gente vai estudando ao longo da semana, mas às vezes a gente precisa se concentrar. E essas 2 últimas semanas eu usei justamente para poder me concentrar, me focar só na prova que eu precisava fazer. Por isso que eu dei uma sumida, mas isso não significa que eu larguei o canal, tanto é que estamos aqui agora e nós vamos falar sobre a monarquia romana. Olha só que assunto mais legal. Antes de começarmos a falar sobre a monarquia, que aliás nós vamos contar uma série de historinhas, né? Uma série de mitos e lendas envolvidos aí na formação de Roma, mas primeiro a gente precisa lidar um pouquinho só com a geografia. Então vocês podem ir acompanhando no mapa aí para observarem um pouquinho da geografia de Roma. Roma, hoje, ela é a capital da atual Itália. E foi na antiguidade o centro da região do Mediterrâneo e a principal cidade de um enorme império, que todo mundo já ouviu falar do Império Romano, né? Roma está situada na Península Itálica, é uma região europeia, né, que ela é limitada ao norte pela Cordilheira dos Alpes, ao sul com o Mar Jônico, a leste com o Mar Adriático, a oeste com o Mar Tirreno, e a península ela é cortada por 3 rios, os rios Po, Arno e Tibre, e no sentido norte-sul pela cadeia dos Apeninos. A gente viu isso na aula sobre os etruscos. E nas suas proximidades, nas proximidades ali da Península Itálica, na proximidade de Roma, encontram-se as grandes ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega. E aí a pergunta que nos fica é a seguinte: como que se formou Roma? E a história de Roma não começa lá no Lácio. A história de Roma, pelo menos a sua parte mítica, começa lá em Troia. É a Troia dos gregos, Guerra de Troia, bem aí mesmo. E aí, assim, era uma vez um príncipe troiano chamado Enéas, filho da deusa Vênus e do mortal Anquises, que, após escapar do saque de Troia pelos gregos, partiu o mundo afora em busca de um novo reino. E aí, em sua jornada, primeiro ele foi à Grécia, depois ao sul da Itália e em seguida a Sicília, e finalmente ele chega ao Lácio. E aí, desembarcando nas terras dos Laurentes, os troianos foram acolhidos, né, por diversos milagres destinados a lhes revelar que as suas errâncias, né, que essas suas viagens ao longo ali do continente grego e da Península Itálica teria chegado ao fim. E aí Enéas aliou-se então a Latino, né, que era o rei dos nativos que viviam ali na região, e desposou a filha dele chamada Lavínia. E aí depois ele fundou uma cidade chamada Lavínio, em homenagem à esposa dele. E aí de Troia ele traz os Penates, que são os deuses caseiros, os deuses protetores. No entanto, o pretendente de Lavínia, chamado de Turno ou Tirreno, e aí para vocês entenderem um pouco isso aí, vocês vão ter que voltar ali para a historinha dos etruscos, né? Então, a depender da tradição literária, se chama Turno ou Tirreno. Ele era o chefe dos Rútulos e rei da cidade de Árdea. E aí ele empreende uma guerra contra Latino
e Enéas, com a ajuda do etrusco Mesêncio, chefe da cidade de Caere, hoje seria a atual Cerveteri. E aí, desaparecido nos combates que se seguiram, Enéas será em seguida honrado como deus. E aí, 30 anos após a fundação de Lavínio, Ascânio, um outro personagem, funda Alba Longa. E a ele sucede Silvio, que ele vai dar nome a uma dinastia de reis albanos, cujos reinados ocuparão todo o período entre o fim de Troia e o nascimento de Roma. E aí, uma dúzia de gerações mais tarde, ou seja, 12 gerações depois, Alba é então dirigida pelo perverso Amúlio, que, para certificar-se de que seu irmão Númitor, a quem afastara do trono, não tivesse descendência, obrigou que a filha de Númitor, chamada Reia Sílvia, tornar-se uma sacerdotisa vestal. Entretanto, mesmo que ela se torne uma sacerdotisa vestal, ela é estuprada pelo deus Marte e dá à luz aos gêmeos Remo e Rômulo. Amúlio ordena, então, que os gêmeos sejam afogados no Tibre, mas o berço onde os bebês estavam parou ao pé do Palatino. E lá eles são encontrados por um pastor chamado Faustulo, que vê uma loba amamentando os bebês. E aí eles vão ser criados pelo pastor e pela mulher dele chamada Larência, e os gêmeos crescidos vão se distinguir por conta de sua força, do seu valor, mesmo porque eles são filhos de Marte, né? E ao finalmente quando eles tomam conhecimento da origem deles, né? Eles ficam sabendo por Númitor o segredo no nascimento deles, eles matam Amúlio e reconduzem o avô ao trono albano, né? E eles próprios, né, os gêmeos, partem pouco depois para poder fundar outra cidade no local onde eles foram recolhidos por Faustulo. Mas aí nasce a discórdia, né? A discórdia se instala entre os dois irmãos e a ruptura entre os irmãos é inevitável e a violência marcará o nascimento da urbe, porque Remo é assassinado por seu irmão Rômulo. E a fundação de Roma pode agora acontecer. E é o quadro imortal de Rômulo, conduzindo um arado e traçando um sulco em volta da colina, que marcará dali por diante o limite sagrado da cidade, chamado de Pomerium. E aí a festa da Parília, no dia 21 de abril, marca o aniversário desse rito fundacional, mais especificamente dia 21 de abril de 753 a.C., fundação de Roma. E aí a terceira parte da tradição das origens romanas é tomada pela narrativa das altas façanhas dos 7 reis que governaram Roma até a instituição da República quase 2 séculos e meio depois. E o fundador de uma cidade não podia ser senão o seu rei. E é por isso que no início Roma foi governada por reis, mesmo porque, né, não se conheciam na região outras formas de governo. O rei não era um personagem qualquer, elevado ao trono por acaso e mantido no posto apenas pela subserviência de seus súditos, né? Ele era designado pelos deuses e mais, ele era a imagem vívida do grande deus da cidade, que é Júpiter, que em grego seria Zeus. Então o poder do rei espelhava o poderio de Júpiter. Rômulo vai governar entre 753 e 716 a.C., ou seja, ele reina durante aproximadamente 37 anos. E sua principal iniciativa é, sem dúvida, a fundação de Roma no Palatino. E ele teria criado igualmente no Capitólio, um lugar acessível para todos os fugitivos desejosos de se aliar a ele, tanto é que ele transforma Roma de início num asilo para todos que quisessem ir viver lá. E Rômulo é também o instigador do rapto das Sabinas, destinado a possibilitar a descendência dos habitantes ali da povoação.
Então seguiu-se uma série de conflitos com 3 cidades, Semina, Fidênias e Veios, e em seguida com os sabinos. Aliás, a história da relação com os sabinos é interessante, essa história do rapto das Sabinas, porque os habitantes da Jovem Roma, cada vez mais numerosos, né, porque vai chegando uma galera lá, e são uma galera esquisita, né, ladrão, assassino, todo mundo vai indo para lá buscar asilo, né? E eles eram todos homens, no que pode-se dizer jovens, né, na flor da idade. E ao lado deles não havia mulheres, porque, né, a situação da mulher é bastante sui generis, com certeza ela não estará fugindo da casa dela para ir viver num lugar completamente away. E aí, o que aconteceria com a cidade quando os seus primeiros cidadãos envelhecessem? O que acontece com um lugar que só tem homem? Porque assim, para você conseguir reproduzir, tá faltando alguma coisa aí. A sociedade, para se reproduzir só homem, não vai resolver. E aí, os romanos já haviam pedido aos vizinhos as suas filhas em casamento, e eles percorreram os vilarejos latinos da planície e os vilarejos do Planalto, também habitado pelos sabinos, que eram seus parentes, né, que havia descido as montanhas há alguns séculos. Mas os latinos e os sabinos recusaram os anseios romanos. Eles não queriam ter como genros homens cujas origens desconheciam e que, segundo todas as probabilidades, logo abandonariam, né, suas mulheres, como eles haviam feito com as suas antigas terras. E aí, portanto, os romanos permaneciam solteiros. Mas eis que veio o estratagema que Rômulo planejou, né? Ele anunciou que seria dada uma grande festa em homenagem ao deus Netuno e que nessa ocasião seria disputada uma corrida de carros. E aí sabinos e latinos em grande número apresentaram-se no dia marcado com seus filhos e mulheres, e aí eles se instalaram no circo e os jogos começaram. Mas aí, enquanto os olhos dos visitantes estavam voltados para a pista, instruídos por Rômulo, os romanos apoderaram-se das jovens sabinas que haviam ficado em casa e as carregaram para a casa dos cidadãos mais proeminentes, os mais importantes de Roma. E aí o resto dos espectadores, percebendo o que estava acontecendo, se retiraram ali do meio do tumulto. E aí no dia seguinte, os pais das jovens raptadas protestaram junto ao rei, né, junto a Rômulo, mas ele se recusou a devolver as filhas que haviam sido sequestradas, que haviam sido roubadas, né? Então, os pais das jovens foram pedir ajuda a Tito Tácio, que era o rei mais poderoso dos sabinos, e reuniu um exército sabino para poder obter justiça daqueles que eles chamavam de bandidos e perjuros. E aí, logo os sabinos marcharam sobre Roma, e o combate se travou na planície do Fórum. E aí os sabinos tinham a vantagem porque eles estavam em maior número. No entanto, os romanos eram, no conjunto, mais jovens e mais aguerridos. Porém, no primeiro embate, né, os romanos tiveram muitas baixas e recuaram até o Palatino. E lá, graças à intervenção de Júpiter, né, a quem Rômulo suplicava, seus batalhões descansaram e conseguiram se reorganizar, e em seguida eles voltaram ao ataque e fizeram os sabinos recuarem até o ponto de partida. E aí o dia estava apenas pela metade, a tarde ameaçava ser ainda mais sangrenta do que a manhã, quando apareceu entre os dois exércitos as mulheres sabinas vestidas de luto, as mulheres sabinas raptadas. Elas haviam assistido à batalha no alto das colinas e depois elas se reuniram e decidiram acabar com a guerra, né? Uma guerra que os genros enfrentavam os sogros, né? E aí, com gritos e lágrimas, né? Supostamente elas comoveram os combatentes e souberam persuadir os pais de que seus maridos que as tinham desposado, sem dúvida, né? Sem o consentimento dos pais, ou seja, teve uma quebra total das tradições, mas eles não haviam se mostrado por isso menos delicados, dedicados e respeitosos. E aí, como é natural, elas preferiam ser casadas à viúva. E aí os combatentes de ambos os lados estenderam as mãos, falaram, vamos ser coleguinha, né? E aí eles chegaram a um tratado. Sabinos e romanos formariam um único povo, decidindo unir os seus destinos, e Roma torna-se uma cidade dupla, né? Germinata urbs, como se diz.
E aí a Rômulo, que passa a governar com o rei Sabino Tito Tácio. Tito Tácio logo vai desaparecer e aí resta reorganizar a nova comunidade assim criada, cujos membros são chamados de quiritas. E ele faz dividindo em 30 cúrias e 3 tribos, né? A dos Tícios, dos Râmines e dos Lútieres. E seu reinado encerra com algumas guerras vitoriosas contra Caméria, Fidênios e Veios, que são cidades etruscas. Sobre a morte de Rômulo, a tradição hesita e o declara entre a apoteose e o assassinato, né? O que de qualquer modo não põe em risco a divinização de Rômulo. No geral, o fundador é apresentado como um rei valoroso, devoto, mas nem por isso desprovido de astúcia. E aí Roma deve-lhe várias instituições, como a dos lictores, que são os guardas armados com os feixes, os fachos, que a gente já vai ver, o Senado e a divisão da população entre patrícios e plebeus, assim como a clientela, que é uma relação reconhecida de dependência e de proteção econômica e social entre aqueles que o direito romano chama de patrão e seus clientes. A gente vai estudar isso mais para frente. E a Rômulo atribui-se também a criação de leis, especialmente sobre o casamento e de cultos, e ele exerce, portanto, o papel de fundador em todos os domínios, militar, religioso e social. O tempo que se segue a morte e precede a chegada de um novo rei é, segundo a tradição, a oportunidade para surgir o procedimento institucional do interregno, que se reencontrará posteriormente na Roma republicana e que consistia na repartição sucessiva de poder supremo a cada senador. Então, após um ano e por escolha do Senado, ratificado pelo povo, o Sabino Numa Pompílio torna-se rei, não sem ter previamente consultado os deuses do Capitólio com a ajuda de um álgore. E aí Numa Pompílio ele vai governar no período que demarca aproximadamente 715 a 673 a.C. E aí, por ser, antes de tudo, caracterizado pela devoção exemplar, Numa será um rei pacífico, tanto quanto Rômulo foi um rei belicoso. Ele vai reinar num período entre 39 e 43 anos. Isso depende de qual tradição literária que a gente está seguindo aqui para narrar essas histórias míticas, né? Ele é considerado um rei devoto e Numa é apresentado por unanimidade como grande organizador da religião romana. Ele estabelece ou ele reforma profundamente o calendário da cidade, fixando em definitivo a distribuição das cerimônias. Ele cria irmandades como a dos Flâmines, que eram responsáveis pelo culto de uma das principais divindades de Roma. Ele também organiza as vestais, os feciais, que velam sobre os processos de declaração de guerra, os sálios, que eram guardiões do escudo sagrado, também chamado ancil, e os pontífices, cujo chefe, o grande pontífice, terá a partir de então autoridade sobre toda a vida religiosa da cidade. Numa é tido também como instaurador dos cultos de Fides, a deusa da boa-fé, e de Jano, cujo templo está no Fórum Romano. E conta-se que Numa tinha o costume de conversar à noite com uma ninfa de uma fonte, né, perto da cidade. Essa ninfa se chamava Egéria e aí dava-lhe excelentes conselhos, e conta-se que ela ditou todas as reformas religiosas que ele empreendeu e consolidou. E essa é uma das razões pelas quais os romanos acabaram persuadidos da excelência de sua religião, né? Cujas instituições faziam então remontar a Numa. Eles diziam que se foi uma divindade que estabeleceu ela mesma a forma dos sacrifícios, a data das festas, o número dos sacerdotes, ninguém poderia fazer melhor, nem estar melhor informado sobre o gosto dos deuses, né? O gosto dos imortais.
E aí, inspirado pela Ninfegéria, ele mostra grande habilidade nas conversas que mantém, por exemplo, com Júpiter, permitindo, por exemplo, a cidade evitar os sacrifícios humanos. E os autores antigos, né, atribuem a ele também uma atividade legislativa e um papel social importante na organização do território da cidade, que divide os distritos chamados PAG, e na delimitação das propriedades e do território de Roma, que coloca sob a proteção do deus Terminus. Já ouviram falar nele? Então ele também tem um papel importante na promoção da agricultura e na criação de diferentes corporações de ofício. E os locais de Roma relacionados a Numa são a Régia, que é o palácio real que ele mandou construir no Fórum, os templos, né, de diversas divindades por ele promovidas, e o Quirinal. E em conformidade com a sua imagem de rei pacífico, nenhuma conquista exterior lhe é atribuída. E aí ele morre pacificamente, tranquilo, de boas, e quem assume é Tulo Hostílio, ou Túlio Hostílio, depende do que vocês estão pegando como literatura. E ele supostamente governaria de 672 a 641 a.C. E aí, de origem latina, Tulo Hostílio vai reinar por aproximadamente 32 anos e será novamente um rei guerreiro que se ocupará sucessivamente de todos os seus vizinhos de Roma ali, etruscos, sabinos e latinos, né? Sua maior façanha é a conquista de Alba Longa, e Roma prospera além de todas as expectativas e era invejada pelas outras cidades do Lácio. Aliás, a história da conquista de Alba Longa é interessante, vale contar essa historinha para vocês, porque assim, ele tinha medo que as cidades latinas, etruscas, enfim, se unissem contra Roma. Então, sem permitir que essas cidades se organizassem entre si, Tulo Hostílio resolveu dar um grande golpe. E aí ele declara guerra à cidade de Alba Longa, que era considerada a capital do Lácio. Mas não foi uma batalha campal que decidiu a guerra, né? Cada lado escolheu 3 campeões. Os de Alba foram 3 irmãos, 3 gêmeos, chamados de Curiáceos. E os de Roma, 3 irmãos, também trigêmeos, chamados de Horácios, igualmente vigorosos e cheios de coragem para poder lutar. E aí os 2 exércitos se dispuseram para a batalha, frente a frente na planície, né? um exército de frente para outro, e entre eles os 6 combatentes se desafiaram, os Curiáceos e os Horácios. E ao primeiro choque, 2 dos romanos caíram. E aí o exército de Alba Longa falou, uhul, é a gente que vai ganhar e tal, aquele grito de alegria, né? E aí tudo indicava que 3 contra 1, a matemática não é muito difícil, né? Eles viram que o campeão de Roma não tinha uma chance de vitória. Mas aí o Horácio observa que 2 dos Curiáceos estavam feridos, falou assim, meus irmãos chegaram ali, arrebentaram com eles, eu tô aqui ainda de boi inteiraço, né? E aí o que ele começou a fazer? Ele falou assim, cara, eu sou esperto, eu vou fingir que eu tô fugindo. E aí quando ele fez menção de fugir, né, começou o grito da galera com raiva, os romanos, né? Pô, seu covarde, tá fugindo, e aí, como é que a gente fica e tal, né? E os Curiáceos caíram no engodo dele e começaram a perseguir o último Horácio que ficou. Mas, como as forças deles já não eram iguais à do início da batalha, eles corriam também em velocidades diferentes, mesmo porque eles tinham diferentes ferimentos. E assim que o Horácio, um dos Horácios viu, né, que eles estavam meio afastados uns dos outros, ele se vira bruscamente e espera ali o primeiro inimigo chegar, e aí ele assim, só pá, um golpe de espada e já mata um dos inimigos que cai lá estendido na terra. E aí nesse momento o segundo irmão, Curiácio, alcança ele também ofegante, cansado pelos ferimentos de batalha. Horácio também não teve dificuldade em matá-lo, e o terceiro já estava meio que semi-morto, caído ali no chão quando Horácio chegou, e ele só matou ele para tirar ele da miséria que estava ali sentindo dor, né? E aí a cada inimigo que ele ia derrubando, o exército romano virava e falou assim, Ahu, é a gente, E aí quando Horácio se ergueu como sendo o único sobrevivente e vencedor, houve aquele bramido triunfal, né? A qual responderam com gemidos os albaneses, que pensaram assim, poxa, a gente tá lascado, né? E aí a partir daí Roma
e Alba Longa unem suas forças formando uma só comunidade dirigida por Tulo e pelo chefe dos albanos, que tem um nome super legal, vocês podem botar no filho de vocês também, que é Mécio Fulfécio. Sem sacanagem. E aí, porém, este, favorável a uma batalha que oporá Roma a Fidenes, tenta trair os romanos, e aí, rivalizando em esperteza com ele, Tulostílio consegue reverter a situação e em seguida prende o traidor e o condena ao suplício do esquartejamento, porque ele é muito legal, né? E aí a cidade de Alba é destruída, com exceção dos santuários, seus habitantes são transportados para Roma, na colina Célio, onde o próprio rei vai morar, enquanto as mais ilustres famílias albanas são integradas ao Senado romano. E aí uma última guerra contra os sabinos propicia o triunfo a Tulostílio. E aí o fim de seu reinado é marcado por uma série de inquietações religiosas que beiram a superstição, né? O rei morre fulminado por Júpiter, né? Como se tivesse caído um raio do céu e tivesse torrado ele todinho, segundo alguns. E segundo outros, ele cai vítima de um incêndio em sua casa provocado por um complô. Vocês escolhem qual morte que vocês acham mais legal. Eu acho mais legal ele ter morrido torrado por um raio de Júpiter. Aí a escolha é de vocês. E nisso vai vir aqui um novo rei, chamado Anco Márcio, que vai governar entre 640 e 617 a.C. Ele era neto de Numa pelo lado materno, e ele chega ao poder com um acordo conjunto do povo e do Senado, e a duração atribuída de seu reinado é de aproximadamente 24 anos. Anco será um rei meio devoto e meio belicoso, ele está ali no meio termo, né? Ele é voltado à paz, mas ele é forçado à guerra pela agressividade dos inimigos de Roma, latinos, sabinos, etruscos de Veio e mesmo os volscos também vão lutar contra ele. E aí a tomada de Politótio, Ficana, Telene, Medúlia, Fidenes, são cidades com nome esquisito, né? Mas leva ele a instalar os habitantes da maior parte daquelas cidades que ele conquista em Roma, principalmente no Aventino, que é anexado à cidade, e no Célio. No entanto, a grande ação do reinado dele é a fundação de Ostia, na foz do Tibre, seguida pela criação das salinas ali situadas e reivindicadas por veios. A própria cidade de Roma, onde reside o rei, na Via Sacra, é transformada pela construção de uma ponte de madeira chamada Sublicius, cuja manutenção estaria a cargo dos pontífices. A colina de Janículo, assim como a cidade, é provida de uma muralha e a primeira prisão é construída perto do Fórum. No plano sagrado, né, no plano sacro, a divulgação das regras fixadas por Numa e, sobretudo, a instituição de um ritual para as declarações de guerra reservada aos sacerdotes especiais são testemunho das preocupações religiosas do rei, a quem certas fontes eruditas atribuem a instauração dos cultos de Fortuna e de Vênus em Roma. E aí deixa o reinado de Anco, aquele que se tornará seu sucessor, tem um papel notório, né? Que é Tarquínio, estrangeiro que chegou a Roma com a família e toda uma comitiva, acompanhado por presságios favoráveis, que inclusive Tito Livio detalha, vê-se logo confiado pelo rei de importantes responsabilidades, principalmente responsabilidades militares. E é por isso que, com a morte de Anco, cujos 2 filhos são muito jovens, ele solicita o sufrágio do povo e obtém o poder supremo. E aí nós temos aqui a ascensão de Tarquínio o Antigo, que vai governar entre 616 a 579 a.C. E a tradição atribui ao 5º rei de Roma, né, um reinado de 37 ou 38 anos. E ela insiste, para começar, sobre a sua origem estrangeira, né? É um imigrante, filho de imigrante. Ele é etrusco pelo lado materno e grego pelo lado do pai, que era membro de uma das famílias dirigentes de Corinto. O pai dele era chamado Demarate, ele era um rico comerciante que negociava com os etruscos e tinha se estabelecido em Tarquínia, quando da expulsão da família dele, né, da cidade natal, que ocorreu por conta de uma revolução que teve em Corinto em 657 a.C. E aí, tendo vindo a Roma e conseguido o trono, Tarquínio muda então seu nome etrusco, né, porque ele é conhecido como Lúcio Tarquínio em latim, né,
Lucius Tarquinius. O nome etrusco dele era Lucumon e ele muda para Lucius e irá se mostrar um soberano bastante ambicioso. Ele conduz uma política muito ativa de conquistas contra os vizinhos de Roma, né, os latinos, sabinos e etruscos. E a política de Tarquínio não é menos ativa. E em seu reinado, a tradição relaciona a lembrança de uma profunda transformação de Roma, ainda que, como se deve ressaltar, não se trate mais de uma política de expansão. O rei vai favorecer a urbanização do fórum, manda refazer as muralhas da cidade e todo um sistema de canais para escoamento das águas é instalado. No vale entre o Palatino e o Aventino é construído um imenso estádio chamado de Circo Máximo, provido de tribunas para os espectadores dos grandes jogos, também chamados de Jogos Romanos, que são celebrados em setembro, e finalmente com a intenção de construir um grande templo a Júpiter, o rei consolida e equipa a colina do Capitólio. E as principais medidas atribuídas a Tarquínio pela tradição são a adoção das insígnias etruscas do poder, notadamente os faixos, como se diz, que outras fontes relacionam a Rômulo, e principalmente o aumento dos efetivos do Senado, graças à nomeação de 100 novos representantes vindos da plebe e das famílias ditas de segundo escalão, que são as minores gentes. Um complô dos filhos de Anco põe fim ao reinado com o assassinato de Tarquínio por 2 falsos pastores trazidos a ele por causa de uma briga simulada, né? E durante vários dias, a rainha Tanaquil, a esposa de Tarquínio, simula sua morte, né? Esconde, não hesitando em se dirigir ao povo da janela de seu palácio, de modo a permitir que Servo Túlio assuma o poder. E o novo rei de Roma, efetivamente, já é o seu filho. A sua mãe, a mãe verdadeira dele, se chamava Ocrésia. E ela era uma prisioneira, tinha sido levada como escrava para servir a rainha, o que explica, inclusive, o nome do novo rei, né? Porque Servio vem de servus, do latim, que significa escravo. Servo Túlio, ele vai reinar de 578 a 535 a.C. E aí, segundo a lenda, sinal do seu destino real foi uma auréola que surgiu no topo de sua cabeça quando ele nasceu. E só após chegar ao poder, Sévio recebe o assentimento do povo, sem obter o do Senado. E a política externa do sexto rei de Roma opõe-se aos etruscos, né, notadamente os de Veios, de Caere e de Tarquínia. Mas é sobretudo na política interna que ele se mostra ativo. Roma é expandida com a anexação das colinas Virminal, Quirinal e Esquilina. E uma muralha dotada de um fosso é construída em torno da cidade, cujo território agora vai ser dividido em 4 tribos, em substituição às 3 de Rômulo, que são chamadas de agora de Palatina, Suburana, Colina e Esquilina. E o pertencimento às novas tribos irá se fazer não mais segundo o nascimento, como no sistema romuleano, né, o sistema de Rômulo, mas agora segundo o local de residência. E outras tribos, chamadas de rústicas, são também previstas para a população não residente dentro da urbe, né, dentro da cidade. De qualquer modo, a organização da sociedade romana é profundamente modificada pelo rei, que teria inclusive redigido comentários sobre as suas reformas. E aí, segundo um sistema destinado a valer também para o plano civil e eleitoral, como para as necessidades militares, todos os romanos são divididos conforme a sua fortuna em 5 classes, compreendendo cada uma certo número de unidades. As centúrias, que não têm a mesma quantidade de membros. Os cidadãos mais ricos, cujos bens valem 100.000 asses ou mais, que é a moeda da época, né? Uma moeda que vai ficar aí, se não me engano, até a dinastia Antonina. Eles pertenciam à primeira classe, que compreende 80 centúrias, que são as menos populosas. E o limite do patrimônio para a segunda classe é de 75.000 asses, para a terceira é de 50.000 asses,
de 25 mil para a quarta e de 11 mil para a quinta, ou 12 mil, dependendo da tradição literária que a gente pega, né? E o número de centúrias é de 20 da segunda à quarta e de 30 para a quinta. E aí adiciona-se à primeira classe 18 centúrias romuleanas, de Rômulo, né? Assim como 2 centúrias para o que hoje se chamaria de engenharia militar, mas em latim são os fabri, enquanto os músicos, né, musiti, são agrupados em 2 centúrias adjuntas à quinta classe. E aí, finalmente, uma classe se reduz a uma centúria e reúne todos aqueles que têm como único bem os filhos, a prole. E aí eles são chamados de proletários. Eles são contados, então, pela cabeça. Daí que a gente fala de capticense. Então, eles são contados ali porque a única coisa que eles têm é eles mesmos ou os filhos. Aqui vale um parênteses, vocês podem achar horrível o que eu tô falando, mas é real. Naquela época, filho pode ser considerado, sim, uma mercadoria. Porque, veja bem, a pessoa é pobre, às vezes ela tá passando fome e ela vai contrair um empréstimo, não tem como pagar. Como é que você vai pagar esse empréstimo? Não, pega aqui esse meu filho como escravo. E aí pronto, tá pagando a minha dívida contigo. Então você vai tendo filho, vai pagando as contas com os filhos até chegar um momento que não tem jeito, até que você acaba se escravizando também. Mas só para vocês entenderem como é que as coisas funcionavam. Por isso que eles são contados como o único bem que eles tinham eram os filhos. No total, as centúrias são em número de 193. E aí, durante as reuniões de caráter eleitoral, todas as centúrias, cada uma, independente de sua composição, independente de quantas pessoas tem naquela centúria, tem direito a um único voto. Portanto, o acordo das centúrias da primeira classe e daquela dos cavaleiros, né? Ou seja, nos dois casos dos cidadãos mais ricos, as 80 centúrias da primeira classe e as 18 dos equites, né, que são essas centúrias romuleanas, eles só essas duas precisam se aliar e elas já têm a maioria dos votos. E aí os textos insistem, entretanto, na atenção do monarca às reivindicações do povo, notadamente no que concerne a distribuição das terras conquistadas. Vou beber uma água, né, porque está o clima super agradável do jeito que eu gosto, calor. E no calor a gente tem que se hidratar. Bom, de toda forma, essa organização social só se tornou possível pela avaliação exata e regular das fortunas, o que fez da monarquia sérvia um regime censitário, tendo ainda a tradição atribuída ao rei a criação da primeira moeda. E um recenseamento dos cidadãos que ocorreu no Campo de Marte se encerrou com o sacrifício purificador, permitiu a Sérvio Túlio saber exatamente qual era a população de Roma. E aí diz, pelo menos os textos, né, que eram 80 mil homens mobilizáveis, né, ou seja, 80 mil homens ali que podiam servir ao exército, 84.700 cidadãos, inclusive os escravos alforriados, aos quais o rei dirige uma atenção particular. O reinado, que durou 44 anos, termina mal, porque o rei casou suas 2 filhas com 2 descendentes de Tarquínio o Antigo, e Túlia, que era a filha mais ambiciosa, persuade o cunhado a matar a esposa dele, e aí a Túlia se casa com ele e impele ele a tomar o poder, o que ele fará atacando Sérvio em pleno Senado e, por fim, mandando matá-lo. E aí, voltando do fórum onde ela foi aclamar o marido como rei, diz que Túlia não hesita em passar com a sua carruagem em cima do corpo do próprio pai que estava estendido na estrada. Você vê que é uma mulher, assim, legal, né? E aí, ascende ao trono Tarquínio o Soberbo, que vai reinar de 534 a 509 a.C. E mais uma vez, né, a gente vê um Tarquínio ao poder. Ele vai ficar lá por 25 anos, será o último rei de Roma. E aí, seu fracasso final do seu reinado pode ser prefigurado pelo crime, né, que permitiu que ele chegasse ao poder. Sua ação é enérgica e ele tem sucesso durante muito tempo. No âmbito exterior, ele impõe a dominação de Roma sobre os latinos, reivindicando a herança de Alba.
E o tratado entre Roma e os latinos é então renovado e novamente gravado sobre uma estela, enquanto o exército é reorganizado com base no amálgama entre elementos latinos e romanos. E o rei de Roma instala os seus parentes no comando de várias das cidades latinas. No plano interno, o rei revê as medidas de seu antecessor, abolindo suas leis e o sistema centurial, e ele merece a alcunha de soberbo por tratar duramente o Senado e por fazer a plebe trabalhar, com uma política de grandes obras que dão continuidade à obra do primeiro Tarquínio. Assim, o grande circo é provido de arquibancadas, numerosos esgotos são cavados, a construção do templo de Júpiter no Capitólio é finalizado, e algumas medidas religiosas são a fundação de festas latinas no Monte Albano e a compra dos livros sibilinos, os famosos livros sibilinos, que, de acordo com a lenda, esses livros continham profecias oraculares sobre Roma e foram escritos por uma mulher estrangeira chamada Sibila, E um escândalo acabou com o reinado de Tarquínio, o soberbo, e pôs fim à monarquia. Aliás, aparentemente não foi mais do que uma crônica policial, mas aí eu já conto a historinha para vocês, Os romanos estavam no exército, e aí eles estavam estacionados no campo, e lá estavam dois militares que a gente precisa prestar atenção. Um deles é Sexto Tarquínio, que é um dos filhos do rei, e o sobrinho do rei, Lúcio Tarquínio Colatino. E aí os dois estavam na tenda deles, e vocês sabem como é que funciona, que mente vazia, oficina do diabo, tem bosta nenhuma pra fazer, e eles começaram a competir por umas paradas bem idiota, porque eles começaram a louvar os méritos das mulheres deles, Eles falaram, minha mulher é melhor que a sua, não, a minha é melhor que a sua, a minha é melhor que a sua, porque ela tem um cabelo mais comprido, sei lá, discutindo bobagem, Normal. E aí a discussão esquentou, e aí, para pôr fim à discussão, eles decidiram ver o que as mulheres deles estavam fazendo enquanto eles estavam estacionados em acampamento. Aí, porque você pensa, tá no acampamento de guerra, o que a gente vai fazer? Claro que a gente vai pegar nossos cavalos, sair daqui e ver lá o que as mulheres estão fazendo, porque é a coisa inteligente a se fazer. E eles vão fazer o quê? Isso, da prova da burrice dos dois, Aí eles montam nos cavalos, eles galopam até a cidade. E aí eles chegam lá primeiro, aí Sexto vira e fala assim, não, vamos ver a minha mulher primeiro. E aí eles chegam lá e vê a mulher de Sexto festejando com os amigos, comendo, bebendo sem moderação, curtindo a vida adoidado. Depois eles vão e observam o que Lucrécia estava fazendo, a esposa de Tarquínio Colatino. E aí Lucrécia, ao contrário, estava em casa, fiando junto com as servas dela. Eu não sei costurar um furo. A mulher tá lá costurando, E feliz com aquilo ali, cada um feliz com as suas coisas, Eu preferia estar igual a outra lá, comendo e bebendo, curtindo a vida doidada. E aí, Sexto fica meio vexado de ter sido desmentido, de forma tão brutal, E ele queria ter razão a qualquer custo. E aí, o que ele faz? No dia seguinte, ele volta para a casa de Lucrécia, que recebe ele amavelmente, lhe dá hospitalidade, como manda o figurino. E aí depois, quando todo mundo adormeceu na casa, Tarquínio entrou no quarto de Lucrécia, e apesar da resistência dela, ele vai, a estupra e foge. E aí de manhã, Lucrécia mandou chamar o marido dela, o Colatino, e o pai dela, contou chorando o que aconteceu, e em seguida, de tão desesperada que ela estava, ela tirou um punhal, colocou no seu coração e se matou. E aí o Senado se reuniu e discutiu a infâmia que o Sexto tinha cometido, o jovem príncipe, Tarquínio Colatino voltou ao exército e provocou uma rebelião, e o povo fechou as portas da cidade. E aí, perseguido ao mesmo tempo pelos soldados e pelos cidadãos, o rei Tarquínio foi obrigado a fugir e pedir asilo a um de seus compatriotas, o rei etrusco de Chiusi. E aí tal foi o fim da realeza em Roma. O ano de 509 a.C. conheceu pela última vez, antes da instituição do Império, 4 séculos e meio mais tarde, um senhor soberano. E aí a gente precisa agora analisar algumas questões de Roma, como por exemplo a sociedade. A família era a célula fundamental da sociedade romana, e à testa de cada família estava o pai, o pater familias, o elemento masculino mais velho que detinha plenos poderes, inclusive de vida ou de morte, sobre os seus filhos.
e esse núcleo enquadrava-se por uma vez numa organização gentílica, na medida em que várias famílias partilhavam o nome de uma mesma de um mesmo clã. Os cidadãos ostentavam 3 nomes, né? O nome individual dele, o nome familiar e o nome do clã. Então, eles tinham 3 nomes e apresentavam em segundo lugar a designação do seu clã. E ligado à família e ao clã estava também outra instituição romana que perdurou, que é a da clientela. E essa instituição parece ter origem na libertação de antigos escravos ou a descrição de homens livres ao clã, por exemplo, estrangeiros ou outros desprotegidos que se uniam ao clã, mas acabou por se generalizar e regular as relações sociais entre pessoas de diferentes estatutos, pelo que não se reduzia a uma relação entre ricos e pobres. Podia ser entre ricos e ricos também, um que era mais rico que o outro, entendeu? Não é só o patrão e cliente, é um pobre, um rico e um pobre, não. Tirem isso da cabeça, porque não é assim que funciona. A ligação entre patronos, né, o patrone, e clientes baseava-se na fidelidade, regulada pelo costume e pela religião, e mais tarde pela lei das 12 tábuas, em que o patrono estava obrigado a proteger o cliente economicamente e judicialmente, e o cliente estava obrigado a prestar serviço e apoiar o patrono, inclusive na guerra. E aí o número de clientes conferia, na mesma proporção, prestígio e poder ao patrono. E a tradição romana fala também da oposição entre 2 ordens, patrícios e plebeus, embora a distinção e a identificação não seja pacífica. E há várias teorias que tentam explicar a misteriosa origem dessa dicotomia, né? Distinção política, origens étnicas diferentes, tribos diferentes ou então diferenças econômicas. Os patrícios seriam uma minoria, a tradição fala de 300 famílias, e os plebeus não seriam talvez todos os outros, mas eram igualmente cidadãos organizados em gentes. E aí essa oposição terá sido mais notória no início da República, período em que os patrícios parecem ter se fechado sobre si e assumido a exclusividade no acesso aos cargos políticos e religiosos, bem também como controle do direito, que vai gerar grandes conflitos, e a gente vai ver isso quando estiver estudando a República. Outra coisa que vale prestar atenção, a gente sistematizar, são os órgãos do governo. Porque o poder na urbe de Roma estava repartido, pelo menos no final da época monárquica, entre o rei, o senado e o povo. O rei era o chefe militar e teria o poder judicial e religioso. E não se conhecem bem os seus poderes. Supõe-se que fosse eleito através de um processo de nomeação e ratificação que envolvia o povo e os aristocratas, mas não se sabe até que ponto o seu poder estaria associado à vontade do povo e do Senado. Supõe-se também a existência de um conselho consultivo do rei, um Senado. A palavra Senado vem de senex, que significa ancião, que se reuniria então na cúria. E aí no interregno, cada senador governaria por turnos, como eu havia falado para vocês anteriormente, até a eleição de um novo rei. E segundo a tradição, Rômulo nomeou 100 senadores, Tulostílio duplicou-os, né, para um número de 200, e Tarquínio Antigo elevou para o número de 300 e vai permanecer assim durante a República. E não há certeza sobre os seus poderes e forma de seleção, mas o processo usado seria mais flexível do que durante a República e dependeria da escolha do rei. E o povo, no seu conjunto, estaria inicialmente dividido em cúrias, né? Seriam em número de 30 e vinham atribuídas a Rômulo, e estas estariam, por sua vez, divididas em grupos de 10, constituindo assim as 3 tribos, né? Os Râmines, os Títies e os Lúceres, designações que foram preservadas em centúrias de cavalaria. Essa organização serviria de base para o recrutamento militar,
e para a constituição das mais arcaicas assembleias de voto, que são as comitia curiata, assembleias por cúrias, que foram ultrapassadas durante a República e restringidas a funções muito mais específicas. Na monarquia, conferiu o poder, né, que é o império, o poder de império ao rei, embora não o escolhesse. E aí a reforma atribuída a Servo Túlio propõe uma organização territorial e não mais gentilícia das tribos, né? São 4 tribos urbanas, Palatina, Suburana, Colina e Esquilina, a gente viu isso, e várias rústicas. E além disso, instituiu-se uma classificação de acordo com a riqueza. Convém, no entanto, ter em conta que o que se conhece é produto da evolução até o século II a.C. Então, muitas vezes que a gente está vendo ali da monarquia romana é uma projeção da organização da República Romana e olhando isso e projetando no passado. A população de Roma, patrícios e plebeus, encontrava-se dividida em 5 classes de acordo com os rendimentos. Os mais ricos estavam na primeira classe, os restantes entravam nas 4 classes inferiores, né, as infraclasse, e no final figuravam os desprovidos de posses, né, que são os proletari, cuja riqueza era prole, ou seja, os capiticenses, aqueles que são recenseados pela cabeça, que é só o que eles têm, né? E a origem de tal organização era nitidamente militar, tanto que os elementos de cada classe usavam armamento pago por si de acordo com as suas posses. Os da primeira classe usavam armamento completo, e nessa classe também estavam incluídas 18 centúrias dos cavaleiros, dos equites, mais os 2 de engenheiros, e o conjunto se reunia no campo de Marte, portanto, fora do recinto sagrado da cidade, Pomério, né? A distinção inicial se faria provavelmente entre classes e infraclasses, isso é, entre os que levavam armamento completo, né, infantaria pesada, e os mais levemente armados, né, infantaria ligeira. Embora as tentativas de reconstituição sejam difíceis, mais tarde essa distinção foi substituída pelo sistema complexo das 5 classes, uma vez que a finalidade militar de tal classificação foi substituída pela fiscal e política, né, no caso eleitoral. Cada classe detinha um número de centúrias, que resultava outra assembleia, que é o que eu falei para vocês das comícias centuriata, né, as assembleias por centúrias, nos quais a votação se operava por centúrias, um voto por cada uma. A primeira classe tinha mais centúrias, pelo que determinava a votação. Cada centúria estava ainda dividida entre mais velhos, os seniors, e os mais novos, os juniors. E assim se dava a primazia no voto à riqueza e à idade. E essa reforma deve ser posterior a Servo Túlio. Ainda assim, não se poderá negar todos os dados da tradição. Ao período dos reis pertencerá a admissão dos plebeus na legião. Trata-se de um avanço no sentido da propriedade privada em vez do poder gentílico. E a monarquia da tradição romana chega-nos, portanto, distorcida pela projeção retrospectiva e especulação dos historiadores do final da República, operada por motivos regionais, a gente poderia colocar entre aspas patrióticos, morais, políticos ou mesmo familiares, né? Mas, apesar de, em grande parte, obscura e lendária, está na gênese de várias instituições sociais, políticas e religiosas que depois se mantiveram ou se desenvolveram na época da República, como o interregno, a figura do Rex Sacrorum ou símbolos associados ao poder. Hoje é claro que no final da monarquia, né, que a gente está falando ali, início do século, final, melhor dizendo, né, dos séculos 6 a.C., Roma era já uma cidade grande e desenvolvida nas instituições e na arquitetura. Ela era poderosa no Lácio e no Tirreno, com relações políticas, culturais, comerciais, inclusive com Cartago, com quem em breve ela iria celebrar um tratado, como a gente vai estudar na próxima aula. E com isso a gente finaliza sobre monarquia romana. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, contribuído para o conhecimento de vocês. Roma é um assunto que cai bastante em vestibular, que cai no Enem, e com isso aqui já dá para a gente resolver algumas questões. No mais,
Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu realmente estava com saudade de gravar uma videoaula. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. No mais, obrigada pela atenção e até a próxima.